Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns trechos bem impactantes de um texto antigo, sabe? O livro de Isaías. É interessante porque encontramos passagens que falam de julgamento, negócio bem sério, mas também de uma esperança muito, muito viva. A nossa ideia aqui é tentar desembrulhar um pouco essas mensagens principais, né? Especialmente para quem talvez esteja começando a explorar esses escritos agora. Vamos tentar pegar o fio da meada, a ideia central que conecta tudo. Prontos? Então, bora lá. Olha, logo de cara, uma coisa que salta aos olhos é como o texto liga as ações das pessoas com o que acontece depois. As consequências. Tem muitas advertências lá sobre orgulho, sabe? Injustiça social, tipo explorar os mais fracos. E também sobre confiar demais em coisas materiais, né? Que o texto chama de ídolos de ouro e prata, imagens esculpidas, em vez de seguir o que seria a orientação divina. E usam exemplos fortes, né? A queda de nações grandes, tipo Babilônia, Assíria, como resultado disso tudo. Exato. E o fascinante é essa conexão direta, quase uma lei de causa e efeito que o texto apresenta. Uma noção bem forte de responsabilidade, né? E as consequências que eles descrevem, nossa, não são nada leves. Falam de cidades arrasadas, gente apavorada se escondendo em cavernas, sabe? Exílio. É uma sensação de desolação mesmo ligada a essas atitudes. E um ponto bem interessante que você mencionou é aquela dificuldade que o texto aponta das pessoas em realmente ouvir, em entender a mensagem, mesmo ela estando ali. Isaías 6 fala disso, né? Uma espécie de teimosia, uma cegueira espiritual que parece que só piora as coisas. Pois é. Mas aí, e aqui a coisa fica bem interessante, no meio desses alertas todos bem sombrios, surge uma mensagem de esperança muito, muito forte. É quase um contraponto o tempo todo. Vários trechos prometem um futuro diferente, sabe? De restauração, de consolo para o povo a quem o texto se dirige. Que eles identificam como Israel, Jacó, ou às vezes usam o Sião, né? Que pode ser Jerusalém ou o povo em si. E as imagens são bonitas mesmo, tipo uma luz enorme brilhando para quem estava no escuro, como se a noite virasse dia. É forte isso. E tem também a promessa de perdão, né? Dos erros passados. Descrevem como se as falhas fossem apagadas, tipo neblina sumindo de manhã. E falam até de um líder que viria no futuro. Um menino que nasceria para trazer um governo de paz, de justiça, que duraria e que seguiria a linhagem de Davi, que era importante para eles. E para mostrar que esse povo não seria esquecido, nossa, usam uma comparação muito intensa, que o amor divino seria mais constante até que o de uma mãe pelo filho pequeno. Isso mostra um compromisso, né? Bem profundo. Com certeza. E essa promessa de redenção ela é chave para a gente entender o quadro todo. Não é que a esperança simplesmente apague a responsabilidade pelos erros. Não, acho que não é isso. Pelo contrário, ela oferece uma saída, um outro caminho. Os textos convidam direto para isso, né? Para buscar essa orientação divina, para mudar um rumo enquanto dá tempo. Como lá em Isaías 5:5, e tem aquela promessa bonita de uma voz guiando, né, dizendo: olha, o caminho é esse aqui, anda por ele. Então, a mensagem no fundo é que mesmo com os erros, erros graves, a restauração ela é possível e mais, ela é oferecida. E essa dinâmica, né? Justiça e misericórdia andando juntas. Essa tensão, essa coisa do julgamento pesado e, ao mesmo tempo, essa esperança tão profunda. Isso marca muitos textos, né? Como é que essas duas coisas convivem assim? É uma ótima pergunta. Parece que o texto apresenta as duas coisas como faces da mesma moeda divina, sabe? A justiça seria a consequência lógica das ações, a ordem voltando para o lugar, e a misericórdia é a oferta constante de recomeço, que não depende do que a pessoa fez para merecer, mas de quem está oferecendo essa chance. Uma não anula a outra, elas estão ali, nessa relação complexa. Uhum. E dentro dessa complexidade toda, aparece uma figura bem particular. Especialmente naquele capítulo famoso, o 53. Alguém que é descrito assim, de forma muito viva, sofrendo muito. Mas o texto deixa claro, não pelos próprios erros. Diz lá, né, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões.
esmagado por causa das nossas iniquidades. É pesado. Sim, e aí entra um conceito muito poderoso. E bem distinto, né? O do sofrimento substituto. Vicário. A ideia de que essa pessoa sofre, e sofre voluntariamente, no lugar de outros. E que esse sofrimento específico traz cura, traz justificação para muita gente. Aquela frase central, pelas suas pisaduras fomos sarados. É um elemento que aponta para uma redenção diferente, não baseada só na mudança do povo, mas na ação sacrificial desse servo sofredor, como é chamado. É um ponto que, nossa, influenciou muita coisa depois. Entendi. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, o que fica mesmo desses trechos de Isaías é essa dança, né, entre a seriedade das consequências dos nossos atos, a justiça, e do outro lado, essa promessa que não acaba, de esperança, de perdão, de um novo começo, a misericórdia. E ainda essa ideia intrigante de um sofrimento que redime. São conceitos fortes, que dão o que pensar. Sem dúvida. E talvez a reflexão que fica para quem nos ouve é: como essa dinâmica que Isaías descreve tão bem, essa relação entre responsabilidade, as consequências justas do que a gente faz, e ao mesmo tempo a possibilidade sempre aberta de perdão, de restauração, de um recomeço que a gente nem esperava. Como é que isso ecoa em outras áreas da nossa vida, seja na história, na sociedade ou até no pessoal mesmo? Fica a pergunta, né? Como esses temas tão universais, causa, efeito, justiça, esperança, continuam conversando com a gente hoje? É isso. Esperamos que essa nossa exploração tenha ajudado a lançar alguma luz sobre essas ideias tão ricas e complexas também, lá do livro de Isaías. Obrigado pela companhia e até a próxima.